A paz do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de fazer algumas breves considerações a respeito de um tema complexo, mas muito importante, que é sobre o endurecimento do coração. Então, gostaria de compartilhar, de ler sobre a definição da dureza de coração no Dicionário Bíblico Ilustrado Vida. Diz assim: dureza de coração, ação ou estado de resistência e rejeição à palavra e vontade de Deus. A dureza de coração pode ser uma recusa de ouvir a palavra de Deus ou pode ser uma recusa a se submeter e obedecer à vontade de Deus. Essa rejeição pode incluir tanto a mensagem entregue quanto o mensageiro que a entrega. Endurecer é um processo pelo qual a pessoa deixa de ter consciência sobre uma má ação cometida ou uma atitude pecaminosa. Por exemplo, orgulho, impiedade, ódio, luxúria, etc. Hábitos pecaminosos podem produzir essa condição de coração endurecido. A dureza de coração pode eventualmente destruir a noção que se tem de pecado, eliminando a possibilidade de arrependimento. Então aqui há uma prática, um hábito pecaminoso que leva ao endurecimento, a um processo. Conforme a pessoa peca e continua pecando habitualmente, a consciência de pecado vai afrouxando. E, eventualmente, a noção de pecado nessa pessoa pode cair a tal ponto que seja destruído, seja eliminada a noção de pecado, o que impediria a possibilidade de arrependimento. Continuando a leitura, uma das questões principais quanto a esse assunto tem a ver com o agente do endurecimento. A Bíblia apresenta tanto Deus quanto os seres humanos como agentes desse endurecimento. Uma passagem no livro de Êxodo, por exemplo, declara que o faraó endureceu seu coração, em Êxodo capítulo 8, versículo 15. Em outros textos é dito que Deus endureceu o coração do faraó. Êxodo capítulo 4, versículo 21 e Êxodo capítulo 10, versículo 1. Paulo declara que Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Como está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 18. A Bíblia também faz fortes advertências contra endurecer o coração, entendendo que as pessoas são responsáveis pela condição do seu coração. E aqui as referências em Salmos capítulo 95, versículo 8, Hebreus capítulo 3, versículo 8, e o versículo 15, e Hebreus capítulo 4, versículo 7. Logo, o endurecimento do coração pode ser tanto obra de Deus como obra da própria pessoa. O significado das passagens que falam sobre a dureza de coração é que Deus usa essas condições decaídas como meio de realizar seus propósitos. Então Deus, ele é soberano. Ele conhece todas as coisas, ele conhece o futuro, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é sábio, ele sabe usar o conhecimento da melhor forma possível no melhor tempo possível. Então, Deus, conhecendo o coração de cada um, ele pode usar uns como vaso de honra e outros como vaso de desonra. Mas nós somos chamados a sermos usados como vasos de honra, a abrir os nossos corações. Então, continuando a leitura. Por causa da dureza do coração do faraó, Deus libertou os israelitas da escravidão egípcia e depois disso os levou à terra prometida. A referência, Josué capítulo 11, versículo 20. Deus usou a dureza do coração de Israel para trazer salvação aos gentios. Nessas passagens é manifestada a soberania dos propósitos de Deus,
O endurecimento entrincheirado no coração de muitas pessoas pode ser ocasião por meio do qual Deus manifesta sua misericórdia e graça. O brilho da redenção de Deus é realçado contra a escuridão do pecado da humanidade. Então, através do endurecimento, Deus também pode exercer a misericórdia e aquele que está endurecido ser resgatado. Eu gostaria de destacar uma passagem na Bíblia. Existem outras passagens também a respeito desse assunto. Mas em Lamentações, capítulo 3, versículo 4, aliás, versículo 64 ou 66, diz assim: Tu lhes darás a paga, Senhor, segundo a obra das suas mãos. Tu lhes darás cegueira de coração, a tua maldição imporás sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. Então aqui vemos nessa passagem que houve uma ação de impiedade e uma retribuição, no versículo 64, uma retribuição, que Deus daria a paga, a recompensa, segundo a obra das mãos, no caso aqui de impiedade. E no versículo 65, continua dizendo que Deus daria cegueira de coração. A tua maldição imporás sobre eles. Então aqui uma consequência da impiedade. Versículo 66. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. Aqui em outra passagem, em Salmos capítulo 69, versículo 20 em diante, também se percebe uma ação de impiedade e uma recompensa no versículo 23, de que os olhos seriam obscurecidos. E isso pode ter relação com o endurecimento do coração. Então no versículo 20 diz assim: O opróbrio partiu meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores e não os achei. No 21, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. E agora, versículo 22 em diante, fala sobre consequências, sobre essas ações de impiedade. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos para que não vejam. E faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação e que o ardor da tua ira os alcance. E continua. Agora em outra passagem, em Salmos capítulo 119, no versículo 69 e 70, também tem essa relação entre uma ação de impiedade e uma consequência do coração se tornar insensível, do endurecimento. O versículo 69 diz assim: Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante eu guardo de todo o coração os teus preceitos. E no versículo 70, tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo. Mas eu me comprazo na tua lei. Em outra passagem, no livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 18 em diante, aqui diz respeito à idolatria dos homens e a consequência disso. Versículo 18 em diante. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças,
Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então aqui se vê a idolatria. E no versículo 24, já a consequência. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. No versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E no 28, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Então aqui é uma ação, um desprezo pelo conhecimento de Deus. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então vemos aqui uma ação, um desprezo pelo conhecimento de Deus e uma consequência, uma recompensa para isso. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Agora, uma das passagens mais famosas e destacadas a respeito do endurecimento do coração é a respeito do faraó, quando ele rejeita a ordenança de deixar os israelitas partir para adorarem a Deus. Então, vimos agora há pouco, em Romanos capítulo 1, versículo 28, o seguinte, que o desprezo pelo conhecimento de Deus pode fazer com que o próprio Deus entregue a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Então, é perigoso desprezar o conhecimento de Deus. Em Êxodo capítulo 5, diz assim: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei ir. Então continua. O Faraó, ele diz para os israelitas voltarem ao trabalho, aumenta a carga deles, dificulta o trabalho, faz com que eles tenham mais trabalho e entregue os mesmos resultados. Então, afligindo os israelitas, depois que Moisés e Arão foram falar com ele, com o Faraó. Isso no capítulo 5. Então, no versículo 22 de Êxodo 5, diz assim: Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que vou fazer a Faraó. Pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Agora, voltando na passagem do dicionário, que foi lido, diz que Faraó endureceu seu coração. Êxodo
capítulo 8, versículo 15. E em outros textos é dito que Deus endureceu o coração do faraó. Então nós vemos que o agente, como está escrito aqui, a Bíblia apresenta tanto Deus quanto os seres humanos como agentes desse endurecimento. Então a pessoa pode agir de forma ímpia e receber como recompensa um endurecimento, uma cegueira de coração, enfim, uma recompensa que pode levar a um endurecimento. Novamente, como vimos anteriormente em Lamentações capítulo 3, versículos 64 a 66. Relembrando, tu lhes darás a paga, Senhor, segundo a obra das suas mãos, tu lhes darás cegueira de coração, a tua maldição imporás sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 12 em diante, diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido